Vamos dar início à nossa reunião da noite de hoje, do dia de hoje, lendo a página de preparo de ambiente do livro Vinha de Luz, capítulo 90, cujo título é de Coração Puro. Amais ardentemente uns aos outros com um coração puro. São a Epístola de Pedro, 1º capítulo, versículo 22. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas nos trechos sagrados. O amai uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exaltação constitui poderoso síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai é a meta luminosa das lutas da Terra, e há quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina. Temos ao providencial apontamento de Pedro quando se refere ao coração puro. Conhece os homens alguns raios de amor que não passa de réstias fugidias, a luzires através das muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da Terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes divino, disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permanecermos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surge circunstâncias contra os seus caprichos, passam a detestar. Gestos que se apresentavam dedicação converte-se em atitude de interesses inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição: amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Nós estamos com essa mensagem de preparo de ambiente para nosso trabalho santificante da noite do dia de hoje, com muito amor, com muito carinho, para a nossa casa Vinha de Luz. Com muita alegria em nosso coração estamos aqui. Senhor, vamos orar, cultivar o vosso sentimento de amor, de gratidão, com toda a beleza do nosso coração, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, procurando um meio, por todos os modos, de enviar a nossa mensagem a esse mundo tão conturbado em que nós nos encontramos. Nós estamos enviando essa mensagem através da nossa oração, do nosso carinho, do nosso amor, para todas as instâncias do nosso Brasil, para os leitos dos hospitais, para as casas de saúde, para a via pública onde anda a violência, para o mundo inteiro, por onde existem esses transtornos, essas guerras que estão acontecendo no momento. Nós rogamos a Ti, Jesus, aos vossos emissários e trabalhadores espirituais, para nos ajudar sempre, que estejamos sempre prontos, de coração aberto para o bem,
para o amor para nós. Jesus, estamos aqui. Nesse instante e nessa hora, nós pedimos aos falangeiros, vossos enviados, liderado pelo nosso querido Frei Fabiano de Cristo, Bezerra de Menezes e outros, para nessa manhã de hoje dar por iniciado o nosso estudo dentro da tua doce e bendita paz. Que assim seja, Jesus. O nosso assunto de hoje, nós vamos conversar sobre os acontecimentos do Carnaval que está se aproximando. É o que nós estamos relembrando esses momentos que traz muitos transtornos por onde passa, por onde existem preocupações doentias, por onde está acontecendo qualquer coisa de preocupação. Já antecipadamente nós ficamos preocupados. O carnaval ainda não chegou totalmente, mas já existem pessoas se preocupando, muitos até querendo fugir da sociedade, do meio, de suas atividades religiosas, para se afastar desse movimento doentio que envolve a humanidade. Nós sabemos que o clima, nessa época, é um clima cinzento, que muitas vezes acontece pelo mundo inteiro, onde se cultiva e se põe em prática esses desejos. Nós sabemos disso. E precisamos, acima de tudo, voltar o nosso sentimento e manter o nosso coração puro, como foi a página de abertura da nossa reunião. Se purificarmos o nosso coração, nós não vamos colocar em nossa mente, sustentar, cristalizar esses sentimentos doentios, que nos traz infelicidade e muito transtorno para o mundo. O nosso primeiro ponto ali, lembrarmos nesse carnaval, é que o clima mental e a forma do pensamento no carnaval e no clima geral que nós estamos passando. Qualquer pessoa consegue ver bem de perto, que às vezes quando tem 3, 4 pessoas juntas, eles já estão preocupados. É o carnaval, não pode se expor, tem que evitar o contato. Mas a maioria das pessoas no mundo, elas estão querendo o carnaval. E elas cultivam mesmo esse clima, dessa forma, o pensamento doentia, né? Trabalha em cima disso. E tem muita gente que fica chupados dentro do nosso campo espiritual, nas nossas casas de oração. Nós encontramos casas que até cerram as portas para não abrir a guarda à influência negativa dos espíritos das trevas. E nós sabemos que isso pode ser evitado. Essa festa é uma festa de origem grega, que é onde se homenageava naquela época Baco e Deus Dionísio, que eles cultivavam através dessa orgia naquela época da Grécia Antiga. E isso vem se arrastando por esse mundo afora. Naquela época era cultivada como uma festa de caráter religioso, mas com o decorrer do tempo, o Baco se tornou-se uma festa mundana, uma festa para os dias do mundo. E essa festa foi se convertendo em carnaval até hoje chegar ao ponto que nós nos encontramos na sociedade. Dá muito trabalho a gente convencer as pessoas, porque tudo isso vem do nosso passado. Para mudar, está como está citando nos primeiros capítulos dessa obra do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, que o clima é o clima criado, ele está cristalizado em nosso pensamento. A gente queira ou não queira, ele sempre é lembrado. Como dizia o nosso Paulo de Tarso, muitas vezes a gente faz o que não deve e deixa de fazer o que deve.
Então, assim, quando chega no carnaval, a gente às vezes se preocupa mais com o temor do que com o fervor para servir a Deus. Muito mais com o temor. E muitas pessoas, até essas festas que se passavam no passado, nesse trabalho santificante, dentro de todo o movimento espírita do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro, teve preocupação o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, o nosso querido Genésio Duarte e o nosso querido Bezerra de Menezes. Esses irmãos trabalharam durante e trabalham ainda até hoje para minimizar essa situação em que nós atravessamos, que é muito difícil. O clima de carnaval é muito pesado, a vibração é muito pesada, porque existem muitas intenções que estão ali para se divertir, um pensamento sadio e alegre para lhe trazer alegria. Mas a maioria das pessoas não estão com essa intenção. Por isso que o clima passa a ser esse clima cinzento, essa chuva mental de vibrações negativas, aonde quer que esteja. E isso é feito, é trabalhado, luta-se para que isso não venha a acontecer, mas acontece, porque essas pessoas que estão há séculos e séculos cultivando esse sentimento, é muito difícil de mudar. E as festas de carnaval é um clima já nos barracões, nas tendas, aonde quer que seja, que a gente vê que já agora, 15 dias antes do carnaval, ele já vem trabalhando para fazer a apresentação nas avenidas. E essas apresentações já vêm sendo treinadas. Ele já dorme nos barracões, já ficam concentrados através da bebida, da droga, tudo que tiver direito em matéria de degradação da sociedade, essa degradação moral, vem sendo feita já nesses 15 dias antes dessas festas. E muitos casos acontecem de pessoas que até perdem a vida, partem para o mundo espiritual através dessa violência. E o carnaval, esse clima predomina em todo o Rio de Janeiro. É nas lojas, é no comércio, é nos campos religiosos, as casas se preparando para fechar e vão trabalhando assim por esse mundo afora. Só que para isso, nós espíritas, como esses três irmãos, Bezerra, Genésio, Duarte e Miranda, eles trabalham para ajudar a gente a sair dessa situação. E eles mostram que o que nós devemos fazer não é preocupar-se com os transtornos, é com a solução para mudar o rumo desse campo mental da população, trabalhando, servindo, e eles dão uma verdadeira aula sobre o nosso preparo, que é a gente ficar ativo com relação ao campo mediúnico, porque isso está envolvido um trabalho de obsessão, de influenciação negativa e espiritual, como se fosse uma obsessão coletiva, e é. E para trabalhar esse campo dessa obsessão coletiva, é indispensável que a gente trabalhe o nosso sentimento. Agora, se nós já estamos assustados antes de começar o trabalho, é uma prova da nossa incapacidade, né? Nós não estamos capazes de trabalhar esse nosso sentimento. Então, para ajudar a neutralizar essa ação, é interessante que a gente trabalhe, cada um de nós, a nossa mediunidade, acordando, como eu tenho ultimamente falado, sejamos luz onde quer que estejamos. Nós ainda estamos, muita gente preocupada em ser iluminado, mas não está preocupada em ser luz. Isso é uma diferença entre uma coisa e outra. Nós devemos trabalhar para iluminar e não ser iluminado.
Porque quando nós estamos trabalhando para iluminar, o primeiro a ser beneficiado com a iluminação somos nós. E nós, como disse Jesus, nós somos a luz do mundo. Os discípulos de Jesus, ele mandava que cada 2 discípulos seguissem o caminho, procurando divulgar os seus ensinamentos como luz do mundo. Nós hoje estamos há 2020 anos na passagem de Jesus, mas nós temos ainda muita dificuldade, como agora há pouco nós estávamos conversando sobre as nossas casas de oração, e encontra dificuldade ainda de abrir diante dessa pandemia. Ainda estão querendo achar que não pode abrir para não contaminar e não contagiar as pessoas. Mas não é isso. Nós estamos recuando diante da nossa incompetência, né? Hoje nós estamos vivendo um clima de drogas, e clima de carnaval, também na Cracolândia, que o carnaval se transforma em uma verdadeira Cracolândia, né? O verdadeiro comércio de drogas, né? Em tempo das drogas que nós estamos passando. Então, nós sentimos, assim, muita dificuldade, né? Em acordar para essa realidade do mundo, né? Nós estamos sentindo essa dificuldade. E nós precisamos, acima de tudo, sentir que nós estamos fazendo um trabalho de divulgação nesse instante, fazendo um apelo para que a gente estude mais o Evangelho, se capacite mais para servir a Deus, se doe mais para servir a Deus, porque o mundo está precisando de nós. Aí tem pessoas que dizem, mas eu sozinho? E nesses dias uma pessoa falou comigo, eu não faço culto do Evangelho porque eu estou só. Nós, espíritas, nunca estamos sós em lugar nenhum da nossa vida. Nós estamos sempre sendo acompanhados pela bondade de Deus quando assim queremos. Quando queremos, estamos. É tanto que eu uso o termo, a palavra eu, quando eu faço oração, eu faço culto do Evangelho, eu sempre faço no plural, porque eu nunca estou sozinho. Eu sempre peço, vamos orar, vamos vivenciar os ensinamentos de Jesus, vamos estudar o Evangelho para melhorar e aprender a servir melhor aonde quer que a gente esteja. Então, esse clima pode ser quebrado? Pode. Como nós agora há pouco a gente estava vendo, se comunicando lá com Portugal. A distância que nos separa é grande? Não. Através do nosso sentimento, de nossas orações, estamos perto e estamos em cima, pertinho uns dos outros, né? Parece até que estamos aqui encontrando face a face. Então, hoje é interessante a gente trabalhar os nossos campos de sentimento para o bem. Esses ensinamentos que nós estamos vendo, está no livro Nas Fronteiras da Loucura, no capítulo, vários capítulos, mas o que nos chama mais atenção é o capítulo 17. É o capítulo 17 desse livro, né? Apontamentos necessários, onde fala sobre a psicosfera, o campo onde se encontra concentrado esse povo é um campo, uma psicosfera tóxica, porque todo mundo pensando a mesma coisa, dentro da mesma negatividade. A festa dos corpos, sentidos físicos, criaturas, esqueciam-se dos escrúpulos. Ninguém tem vergonha de ninguém. Se expõe cada um do seu jeito, da maneira que bem entender, né? Grupos de trabalhadores espirituais, como eu estava falando agora, trabalham. Enquanto existe esse grupo trabalhando para divulgar, para se organizar nessa vibração negativa, existe um grupo preocupado para que não haja deslize, desvio de conduta no meio, para não haver infelicidade. Está entendendo? E nós que estamos aqui de fora,
nós estamos trabalhando para ajudar esses amigos espirituais. Os amigos resultam favoráveis às existências do nosso ponto de vista, também que representava fracasso. Portanto, o contágio do bem, embora rápido, sempre deixa impregnação. O contágio do bem sempre impregna. É porque a pessoa que vive o bem agora, quando que entra nesse clima negativo, que ele volta a repetir, ele sente que há diferença. Por isso que é interessante, né? A casa espírita, onde moreja durante últimas etapas do carnal, antes que respondesse, informou. O nosso benfeitor autorizou a fazer a invitação. Estará presente, participando como habitualmente se faz na conclusão das tarefas. Ele pediu para fazer um tipo intervir nos trabalhos para saber se tudo está sendo feito dentro das condições. Aí chega a dificuldade, está o nosso fracasso, né? Aqui é sempre recentemente indagando, por minha vez. Será a reunião mediúnica de tarefas habituais e extraordinárias considerações sem um dia como o de hoje? Quer dizer, será a reunião comum? Não. Nesse dia é um dia especial, deve ser mais reforçado, né? Está surgindo uma corrente, que só esse povo, né, na década de 70, teve uma verdadeira pandemia de contágio de pessoas querendo fechar as casas espíritas para o carnaval, por causa do carnaval. Chegaram a tal ponto que fechava no fim do ano, só ia abrir depois do carnaval, que era para não receber influência negativa, né? Aí diz a responsabilidade, não discutimos, mas com os quais não concordamos. Alguns afirmam a necessidade de caráter de cerrar as portas da sociedade espírita nos mesmos primeiros dias do ano, sob a alegação de férias coletivas. Isso que eu estava falando, isso aqui pegou na época, pegou cheio. Muita gente aceitou de todo o coração. Ao contrário, palavra que aqui não tem qualquer sentido positivo ou útil, já que o trabalhador para nós tem primazia no próprio conceito de mestre quando afirma: meu pai é aqui. Não, não funciona não. Depois. Agora, não posso atender agora. Qualquer assistência útil. Meu pai até hoje trabalha, quer dizer, nós não podemos ter férias, não é? No carnaval devemos parar, não. Nós tivemos agora um sucesso, com a graça de Deus, na nossa casa Vinha de Luz, não cerramos as nossas portas, fomos bem assistidos no dia de ano, Natal, Ano Novo, né? E nós estamos sendo assistidos agora, durante esse tempo, e agora no Carnaval nós vamos continuar dando a mesma atenção. Nossa casa vai permanecer aberta como um santuário de luz. Meu pai até hoje trabalha. O repouso é uma necessidade que se faz normal, que muitos companheiros, por motivos óbvios, procuram em refazimento, em férias e recreação. Sempre haverá, no entanto, aqueles
que permanecem e podem prosseguir sustentando os mesmos. Quer dizer, se alguém, 3, eu falava isso, se 5, 6 vai sair de férias, mas 5, 6 fica fazendo trabalho na casa com todo carinho, né? O rodízio, tipo, às vezes nem precisa se afastar todo mundo. Ah, não, eu só vou no centro porque está fechado. Se não tivesse, eu ia, né? Agora mesmo na pandemia, os amigos espirituais aconselharam que houvesse o plantão. E as pessoas não concordaram. Mas que devia ter realizado o plantão, sim, porque a gente assistia aos que estavam algumas atividades na casa espírita que deve permanecer, oferecendo ajuda e esclarecimento, educando almas e divulgando os princípios. As casas espíritas devem permanecer fazendo esse trabalho educativo. Não tem dia de sábado que a gente vai lá e tem meia dúzia, e às vezes o ambiente está maravilhoso, né? Ontem eu cheguei lá na nossa casa, lá na Pedra de Guaratiba, eu estava vendo as cadeiras tudo arrumadas no canto da sala, o salão limpinho, sem nenhuma cadeira. Há tempos atrás, os espíritos já me aconselharam que deixasse as cadeiras espalhadas, que eles fazem reunião, mas nós não queremos escutar. Então, aqui vem alguns recursos. Os nossos recursos com Jesus e o Espiritismo, a oração. Tem pessoas, por exemplo, nos dias de carnaval, se juntasse meia dúzia para fazer uma reuniãozinha em prol da oração. O que é a oração? Para que a oração? Não é tão interessante, né? Pessoas que nunca aprenderam a orar, né? A oração, o passe, a água fluidificada, como foi feita a palestra sua tão boa sobre o passe, e a água magnetizada. Tem pessoas que não pensam que só o centro pode magnetizar a água, mas é a nossa fé que magnetiza, é o nosso mérito, né? Desde que se permita. Não há força que suplante o amor. Não existe nada na face da terra mais importante do que o amor de Deus. Mas é preciso que a gente esteja o nosso coração totalmente livre, aberto para o bem, para o amor, para a luz, com todo carinho, com toda essa beleza espiritual, né? E aqui lá no capítulo 16 fala sobre a desinformação e a incompetência está devidamente preparado. A desinformação é aquela pessoa que não quer se informar. A gente às vezes cita uma obra dessa, mostrando esse exemplo de Bezerra de Menezes, pelo nosso querido Manuel Flamengo de Miranda, mas a pessoa não quer, né? Não quer ler. Agora, que funciona de todo o coração, né? Em outro grupo, que advoga ser imprescindível fechar, pela casa esse racha, fechasse a instituição espírita nos dias de carnaval e de festas populares, outras, não é só carnaval, não, outras festas também, por causa das vibrações negativas, para evitar perturbações de pessoas alcoolizadas ou vândalos, que se aproveitam dessas ocasiões para promoverem desordem. A coisa mais difícil na minha vida, durante esse tempo que eu estou na doutrina, foi uma pessoa no festival de fim de ano ou de carnaval aparecer na casa espírita para perturbar. Coisa mais difícil. E eu, por exemplo, já observei muito isso. A nossa querida, muito querida, Sueli Calda, ela falava o trabalho que é feito pela espiritualidade, segundo André Luiz, que a casa espírita ela tem um anel de proteção na porta
no portão, no quarteirão e no bairro inteiro. Bairro inteiro. E se a gente quiser, se é uma questão optativa nossa, a gente pode reforçar esse programa através da nossa casa. Nossa casa é uma centelha de luz. Quando a casa é essa centelha de luz, aqui está dizendo, o importante é não existe força que suplante o amor. Porque quando há esse clima, essa felicidade em torno de nós, nosso campo espiritual procura refletir essa luz, refletir essa luz em volta do ambiente. Então, todo esse ambiente fica iluminado. Até as pessoas que estão envolvidas espiritualmente não encontram ambiente, não encontram afago para isso. Encontram dificuldade. Por isso que eu estou dizendo, durante esse tempo todo eu nunca vi. A coisa mais difícil foi chegar uma pessoa bêbada dentro de uma instituição espírita ou uma pessoa querendo quebrar tudo. Coisa mais difícil eu nunca vi. Por quê? Porque existe essa proteção, como está dizendo, e o recurso nosso é esse. A gente se formasse grupo em prol da oração, né? A sociedade espírita que se sustenta na realização dos postulados que apregoa tem estrutura que a defende, que eu estou falando agora, de um como de outro lado da vida. Depois, cumpre aos dirigentes tomar providências mediante maior vigilância, mais ocasião que impeça a intromissão de desordeiro ou de doente sem condição de ali permanecer. Acautelar, seu bravo, isso, eu cito isso para a minha vida toda. Acautelar-se em exagero no mal é duvidar da ação do bem. Temer agir corretamente constitui ceder o campo à insânia nesses dias, nos quais são maiores e mais frequentes os infortúnios, os insucessos e sofrimentos, e é que se deve estar aposto no lar da caridade a fim de poder-se ministrar socorro. Quer dizer, isso aqui eu tenho gravado isso há mais de uns 30 anos. Sabe? Desde que eu li esse livro pela primeira vez, eu marquei, tenho uma setinha, os pontos que chamam mais atenção. Acautelar-se em exagero do mal é duvidar da ação do bem. É quando você está com medo. Temer, agir corretamente, temer, agir corretamente, constitui ceder o campo da insânia. Quer dizer, quando você for, você pode prestar atenção que às vezes o cachorro não é violento, mas a gente chega perto dele com medo, ele ataca. Não é isso? Se a gente chegasse perto dele, feito Francisco de Assis, conversando com ele, passando a mão na cabeça, ele não atacava. Né? Mas a gente tem. Eu acho muito bonita essa observação. Né? O insucesso e sofrimento. E se deve evitar apostas no lado da caridade, a fim de poder-se ministrar socorro. Por fim, quando as vibrações serem mais perniciosas em dias deste, parte não há dúvida, a providência a ser tomada deve se constituir de reforço de valor e de energias salutares para enfrentar a situação, não é? Quanto mais a gente se armar nessa confiança, dessa fortaleza, mais nós somos assistidos e amparados, né? O carnaval apresenta-se, portanto, em todo curso da natureza,
a influência dele aparece em todo canto. Ainda existir carnaval e aglomeração negativa, existe a influência dele, né? Tem algumas observações. O médico não teme estágio do enfermo, porque sabe defender-se. O sábio não receia o ignorante, por não esclarecê-lo, pode esclarecê-lo. Ora, o espírita realmente consciente, que se não apoia no mecanismo de desculpa, enfrenta as vibrações de teor baixo, armando no escudo da caridade e protegido pela superior inspiração que abre em prece, participa partindo para o serviço no lugar em que se faz necessário, onde dele precisa. Quer dizer, o espírita deve se armar para servir, não para se afastar, recuar. Tá? Eu acho isso de grande importância para todos nós. Eu sempre fui a favor da casa espírita. Quando armado do escudo da caridade e protegido pela superior inspiração que aure da prece, você está confiante na sua oração, partindo para o serviço no lugar em que se faz necessário, onde dele precisam. Quer dizer, aquele lugar que você foi chamado não é para você se juntar com quem está temendo, não é? Para se juntar para reforçar o ambiente. Guardemos a hora regularmente e se daria em trabalho que os superiores irmãos repararam o irmão Genésio. O irmão Genésio, ele ajudou Miranda e ao nosso querido Bezerra de Menezes nesse trabalho. Praticamente esse livro quase todo foi Bezerra de Menezes que contribuiu. Na vigilância e defesa da casa estava em paz, transcorrendo em ordem. Quer dizer, a casa espírita, mesmo que a gente não queira, ela recebe, como a Sueli Calda lembrou, ela recebe essa proteção, esse amparo em grupo. Mesmo assim, ela recebe, de todo o coração. Antecipando até as horas do trabalho que a gente tem que realizar. E nós não devemos temer. Dessa forma, o intercâmbio que será mantido trará vantagens duplas, acalmará os que ficaram recebendo notícia confortadora e cientificando-se da sobrevivência graças aos fatos que se formarão identificados com segurança e permitirão que eles removam tranquilamente. Então, até para a orientação dos que desencarnam no carnaval, tem assistência espiritual. Como eu disse, ninguém consegue desencarnar de uma vez. A gente fica, às vezes, desencarnado, agarrado no corpo, né? E nesses dias de carnaval, às vezes, a pessoa fica até brincando o carnaval, né? Na situação de penúria, né? A morte do corpo não obriga o espírito de permanecer atado ao mesmo. Quer dizer, aqui vem algumas recomendações. É esse o assunto que a gente tinha para esclarecer. O que nos chama a atenção é a incompetência e a desinformação. Toda pessoa que fecha a casa espírita para a festa, para tirar férias, ele não está atualizado nos ensinamentos doutrinários. Eu sempre falo que nós devemos ser fiéis à doutrina,
estudar, como diz o nosso irmão Daniel, estudar com consciência, analisar com consciência o que está estudando para ser posto em prática. Porque senão a gente vai pensar, e esse eu acho que deve ser assim, não está escrito em lugar nenhum da doutrina. Nós devemos nos esclarecer, receber o máximo de informação. Existem ainda algumas obras que nos ajudam nesse campo para trabalhar. Não é preocupado com o bem. A gente fica, às vezes, pensando, estou preocupado com o bem. Nós estamos preocupados com o bem para que o bem prevaleça e permaneça vivo nos nossos corações. Mas a nossa preocupação é orientar as pessoas para não ficar cristalizada no mal, não é tirar elas desse campo. E a casa espírita, através da doutrina, nos ensina, através da mediunidade, que nós somos capazes, se assim nos capacitarmos para esse fim. A casa espírita não deve fechar a porta e ninguém deve fechar o coração nesses dias de carnaval. Eu fico muito grato por tudo, muito obrigado pelo estudo que fizemos hoje, né? E nesse instante nós vamos chegando ao final do nosso estudo, vamos realizar a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus de todo o coração essa oportunidade da nossa vida. Estamos assim muito felizes. Jesus, de todo o coração estamos aqui. Que seja feita, Senhor, a tua vontade, através do nosso desejo de ajudar sempre. Que esses dias de carnaval sejam cobertados de bênção, de luz, de amor, de muito carinho de nossa parte. O nosso objetivo sempre foi esse, Jesus. E como eu agora há pouco eu estava lembrando, que mesmo aquelas casas, mesmo aquele movimento espírita que dizia não abrir as portas, eu muitas vezes fui contra, porque a casa espírita é o santuário das almas, é o posto de socorro espiritual. E nós precisamos ser os enfermeiros desse posto de socorro. Nós devemos ser os ceareiros do bem, ser o agente da bondade de Deus nesses postos de assistência espiritual. Que as nossas casas sejam abençoadas, aquelas que permanecerem abertas sejam abençoadas por Deus, o nosso Pai Celestial. Que a nossa casa hoje está sendo com muito amor, com muito carinho. Graças a Deus. Assim sendo, está encerrado a nosso estudo da manhã de hoje, dentro da tua doce e bendita paz. Graças a Deus, um abraço para todos. Que assim seja.